Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Falar a Quem Se Identificar. Meu nome é Letícia Branco, eu estou aqui mais uma vez para uma reflexão e essa troca de ideias sobre, enfim, o dia a dia, sentimentos e sobre o ser em si. Já faz um tempinho que eu não venho aqui no canal, acho que tem quase um mês, se eu não me engano, né? Porque, como eu já havia dito em vídeos anteriores, eu ia começar no emprego fixo e a rotina mudou um pouquinho, né? E aí acabou ficando um pouco difícil de eu adaptar aqui pra vir gravar vídeos. Eu tava um pouquinho cansada, me adaptando à rotina, então eu acabei não tendo muito tempo e até mesmo vontade, né? Não vou mentir, tava um pouquinho ali exausta, me adaptando, e acabei deixando um pouco de lado, mas cá estou eu. Bom, como eu já tinha dito anteriormente, né? Eu estava fazendo trabalhos freelancers, perdão, estou nesse momento, né? De mudança de vida, muita coisa acontecendo. E agora eu iria entrar num trabalho fixo. E desde janeiro estava em formação, né? Em formação, me formando para começar nessa função que é de apoio escolar inclusivo. Ou seja, eu trabalho em escolas, né? Em uma escola em específico, com crianças com necessidades especiais, ou seja, crianças têm necessidades físicas especiais ou neurodivergências, como TEA e afins. E eu comecei nessa função recentemente e baseando-se um pouco na minha nova experiência, de como tem sido isso pra mim, eu vim trazer o título desse vídeo e vim trazer, né, essa reflexão de que nem tudo é como a gente quer, mas tudo pode sim ser perfeito. É uma analogia à música do Capital Inicial, né? Que na verdade ele fala que nem tudo é como você quer, nem tudo pode ser perfeito, as coisas são como elas são. Mas aí eu venho dizer que pode ser perfeito as coisas sendo como elas são. Então não é que perfeito é do jeito que a gente imagina e do jeito que a gente quer, né? Ah, eu sempre quis que fosse assim. Ah, vai ser assim, desse jeito, assim que eu começar nesse emprego, tudo vai ser desse jeitinho. Não. Mas perfeito, porque tudo que acontece não é o acaso. E onde a gente está é onde a gente precisa estar. Até que a gente, né, saia e vai e siga em frente. E começando nessa nova empresa, eu confesso, dias antes, semanas antes, eu já estava ali contratada, né, fazendo a formação, me formando, porque a gente precisa, né, ter informações e saber como é que vai ser todo o processo, né, porque estamos lidando com crianças, né, enfim, com necessidades especiais, então precisa ter ali uma formação. Eu comecei a ficar muito, não que eu não seja, né, mas comecei a ter uma ansiedade ali diferenciada, pensando muito, ai, será que eu vou me adaptar? Como é que vai ser? Uma ansiedade também muito boa, de novidade, né, que eu queria muito começar. Mas eu tava um pouco nervosa. Fiquei muito nervosa, né? Até o dia que começou. E aí foi uma experiência de cara, assim, maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. Como eu digo, perfeita. Não era nada do que eu imaginava. E foi além. Porque não é assim, eu não vou dizer a vocês, é algo extraordinário, algo fora do comum. Não. É um emprego, é um serviço muito comum, mas que lida com um lado muito especial, que é a inclusão e a atenção para que todos ali se sintam pertencentes ao ambiente escolar, né? Então isso é muito importante. E eu já tô há cerca de, acho que vai fazer um mês semana que vem nessa função. Então ainda é recente. E essa função e essa empresa, eu sou, né, registrada, tudo certinho lá, porém a gente assina um contrato de que a qualquer momento a gente pode ser mudado de escola, a gente pode ser mudado de horário, a gente pode ser mudado, né? Não de função, mas a não ser que a gente, né, se capacite para isso, mas a gente pode ser realocado. E isso mexe muito com o fato da gente já estar muito apegada à criança também, né? À escola, ao ambiente, ao horário. E aí isso dá um pouquinho de medo. E aí assim que eu entrei, houve a situação de que precisariam mudar as pessoas de horário. Uns 2, 3 dias que eu estava na empresa, na escola. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não posso mudar de horário. Porque é um emprego meio período. E nesse outro meio período eu vou fazer uma renda extra. Sou professora de inglês também, ainda não me formei, né? Preciso voltar a estudar, mas né, já tenho ali a capacitação, capacitada
para dar aula e sou professora de inglês particular. E meu intuito nessa nova cidade que eu estou era, né, de captar mais alunos, né, e ficar nesse meio período, quando eu terminasse, saísse da escola, dando aula de inglês. E aí o que aconteceu foi que eu fiquei amedrontada, falei, vão me mudar de horário, eu vou ficar no horário da tarde, o horário da manhã eu tenho que me preparar para vir trabalhar, chego tarde, já não vou conseguir dar aula, porque é um horário que prende o meio período da tarde, né? E eu consegui me livrar, não foi eu que mudei de horário. Beleza, fiquei tranquila. Continuei lá, fazendo a minha função, evoluindo, aprendendo, né? Querendo ou não, a gente vai se apegando, né? À escola, à função, à criança que a gente tá ali, né? Auxiliando. E aí veio de novo essa questão de mudar de horário. Eu já estava começando a captar alunos, fiquei amedrontada de novo, falei, meu Deus, não, comecei a orar. Comecei a orar e pedir para Deus, não, por favor, que eu não seja escolhida, Deus. Não me mudem de horário, não seja eu a escolhida, porque falaram, vamos escolher os mais novos que entraram, e dentre esses mais novos são as opções que vão mudar de horário. E eu fiquei torcendo, aí eu falei com a supervisora, falei, por favor, se puder ver outras opções antes de mim, porque eu já falei que estava dando aula, apesar que eu vou começar ainda, né, vou ver como é que eu vou fazer. E aí, ela falou que ia ver como é que ia ser, e não teve jeito, acabou que teve que ser eu e mais outra colega. Mas aí que tá a questão. Eu fiquei amedrontada, falei, agora ferrou. E aí eu fiquei muito pra baixo na hora, falei, putz, ferrou, eu tô morando dividindo apartamento, eu quero mudar pra um apartamento só meu, ou uma casa só minha, eu quero fazer uma renda logo pra ter meu cantinho, eu quero tudo, e agora eu vou ter que prolongar muito mais, porque eu não vou conseguir dar, não vou conseguir... Enfim, né, muito nervosismo que se aposta de nós no momento ali de desespero. E aí eu comecei a orar mais e refletir, né. E aí eu falei com a minha mãe, eu liguei pra ela, coisa que eu mal faço desde que eu me mudei pra cá. Eu falo muito com mensagem com a minha mãe, áudio, tudo, mas poucas vezes foram as vezes das quais eu liguei pra ela porque eu precisava do auxílio dela, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de incomodar. Eu não gosto de ficar ligando, perturbando. Eu acho que eu vou estar perturbando, né, as pessoas que eu amo. Que loucura, né? E aí eu liguei pra ela e falei, mãe, me mudaram de horário e eu queria tanto começar já a fazer a renda extra, porque eu queria tanto começar a juntar, comprar um computador, daí pagar minhas dívidas, e aí começar a pagar minhas dívidas, juntar pra poder sair de dividir apartamento e morar logo no meu cantinho, porque eu divido com, não é uma, duas, três, são mais pessoas. E aí, tudo bem que eu gosto do ambiente que eu tô, mas, né, sempre dá pra ter o nosso cantinho, é sempre melhor. E eu entrei nesse meio que desespero, fiquei mal, realmente. E aí ela falou, filha, calma, respira. Nada é por acaso e vai dar tudo certo. Você sabia que a qualquer momento eles podiam te mudar. É claro, não é tão favorável, talvez eles poderiam, né, ter feito de outra maneira e tal, mas aconteceu. Você vai estar na mesma escola e eles estão te mudando por quê? Porque há necessidade de mais apoio de mais crianças à tarde. Então pensa dessa maneira, que talvez as crianças que você precise estar com elas de tarde precisam de você. Você, tenho certeza, ela me disse, né, e eu não vou me gabar em nada, mas eu acredito que sim, deve estar indo muito bem na função, eles devem estar gostando de você na escola, e agora você vai estar auxiliando crianças que estão precisando talvez um pouco mais ali de um auxílio. E eu pensei, realmente, ela tem razão, são crianças de um nível mais severo e que uma sala com muito mais alunos e que precisam realmente de mais atenção. E aí eu comecei a refletir sobre como, bom, vocês acreditem, cada um, né, acredita na sua fé, no que quiser, eu acredito em Deus e no universo. Então, como Deus coloca a gente no lugar certo que precisamos estar e que precisam de nós e que precisamos passar para aprender e para evoluir e para amadurecer, né? Então, amanhã eu começo, né, nesse novo horário de tarde. Porém, eu já deixei claro, quando houver uma vaga que eu possa ir para de manhã de novo, que eles consigam realocar outra pessoa, eu preferia, porque eu prefiro não, necessito dessa segunda renda, né? Mas enquanto não for possível, eu vou fazer o melhor disso. Então nem tudo é como eu quero, mas tudo pode ser perfeito. Adianta eu ficar mal? Adianta eu ficar emburrada? Eu posso reivindicar, falar, olha,
Eu assinei o contrato para ficar de manhã, sabendo que poderia mudar a qualquer momento, mas vou aceitar mudar porque há a necessidade, mas assim que houver, né, a possibilidade de realocar, eu quero realocar. E me disseram que poderia, que sim, assim que eles vão estar tendo reposição de funcionários e assim que tiverem, vou me realocar. Pode levar muito mais tempo do que eu imagino, pode ser rápido, mas eu vou fazer o melhor disso. Aí muitas pessoas devem estar pensando assim, nossa, que exemplo chulo, banal, né? Falar sobre mudança de horário de serviço. Mas por que eu trouxe isso? Porque geralmente a vida vai trazer intercorrências, coisas assim que vão nos frustrar um pouquinho, que vão nos tirar do eixo do que a gente está começando a planejar ali, porque a gente quer, porque eu sou uma pessoa que eu não planejo nada no papel, mas na minha cabeça parece que eu faço um mapa certinho de como as coisas têm que seguir, e aí isso acaba gerando um pouco de frustração quando as coisas saem do eixo. E eu tô aprendendo aos poucos, né? A questão, como eu venho falando muito nos vídeos, de recalcular a rota, de entender por que isso está acontecendo. E a verdadeira reflexão vem nesse momento onde eu entendo que nada é por acaso. Nenhum lugar que a gente está é por acaso. Nenhuma situação, nenhuma pessoa que está na nossa vida, nenhum emprego, nada é por acaso. Então, nessa situação, eu vou buscar fazer o melhor que eu posso dela, sem ficar emburrada, sem nada, porque, mesmo porque é uma função que eu gosto muito de fazer pela primeira vez na vida, o domingo à noite não é depressivo, porque segunda-feira eu tenho que trabalhar, porque eu gosto de estar lá, eu gosto de fazer isso. Eu tô me reencontrando aos poucos. Às vezes eu me sinto um pouco confusa, perdida em relação aos estudos, né? Realmente o caminho certo que seguir, mas eu sei que aos poucos Deus tem me encaixado ali onde eu devo estar. E que cada lugar que eu estou é onde eu deveria estar. E eu começo a observar ao meu redor o que eu posso tirar disso, de cada momento, de cada situação. Então, agora eu indo para de tarde, puxei a academia que eu tinha planejado começar a fazer assim que eu voltasse do serviço de tarde. E que eu ia já com umas colegas que eu já tinha marcado. E começar a dar aula de inglês de tarde nos horários vagos, não, né? Ir na academia no horário vago e dar aula de inglês nos outros horários. E fazer isso, fazer aquilo. Bom, eu já consegui realocar uma aluna que eu já tinha combinado. Academia eu vou fazer pela manhã ou quando der à noite, infelizmente, né? Que a gente sabe que a noite não é um horário muito bom, mas estamos aí. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir do que eu tenho que fazer, do que precisa ser feito. Não vou mais procrastinar, enrolar, enfim. Tudo tá. Eu não, é isso que eu acho que eu quero trazer principalmente. O momento de frustração, ele vem, e aí de vez a gente recalcular a rota, redefinir como que a gente pode se adequar a isso, a gente se frustra. A gente paralisa e não quer continuar. E aí a gente fala, ai não, tudo que eu tinha planejado agora eu vou ter que deixar para depois. Por que eu tenho que deixar para depois? Não, não, não. Isso não é mais comigo. Não vou deixar para depois. Eu só vou redescobrir como fazer e aproveitar o melhor desse momento. Então, todos os dias eu venho pensando sobre o porquê que eu tô nesse lugar, nesse momento, nessa situação, vivendo isso, sentindo isso. O que eu tenho que aprender com isso? E o que principalmente eu tenho tirado de cada momento novo, que eu tô me arriscando a viver novo, a andar com as minhas próprias pernas, a viver sozinha, é entender que o mundo é mundo. Desde que é mundo. E que a história da humanidade está aí há, sei lá, 200 mil anos, 300 mil anos, para provar que o ser humano já viveu diversas experiências, mas que nenhuma delas provavelmente eu vou ser a primeira. E muito menos a última. Então, quando a gente começa a se frustrar porque o mundo está pesado demais, ou porque as coisas estão saindo fora do contexto de como a gente queria, a gente precisa entender que nem tudo é como a gente quer, mas tudo pode ser perfeito sendo feito o que tem que ser feito. Ai, que quebra-cabeça, que trava-língua. Mas é isso. É entender que tem dores do coração, preocupações da mente, que você não vai ser o primeiro a passar por isso. E isso
torna a situação muito humana e a gente consegue tirar todo talvez não, mas boa parte do peso, né? Então, tem vezes que eu recaio ali no momento de, poxa, por que que foi assim? Por que que foi assado? Por que que tá sendo assim? Eu penso, eu sou a primeira pessoa a tá passando por isso? Eu só vou ser a última? Não. E a humanidade em si não consegue, né, continuar vivendo, então seja, né, momentos de que a gente pensa que muitas coisas chegam ao fim na vida, mas o fim, ele só é o fim quando é o fim. E será que realmente é o fim? Então, muita coisa chega ao fim e tem outros recomeços, tem outras histórias, tem outras coisas para serem vividas. É claro que a gente não pode viver, acaba, começa, acaba, começa, acaba, começa, acaba, começa, mas a gente não pode se prender ao fim de alguma coisa como se fosse o fim de tudo, porque a vida continua, né? Então eu ainda estou num processo de entender isso, de me firmar quanto tá, eu só digo respeito a mim mesma. Então, quando algo acaba, quando algo sai do planejado, eu tenho que continuar de alguma maneira. E se todo mundo foi capaz de continuar antes de mim, por que que eu não sou? Eu tenho capacidade, como todo mundo, de continuar. Às vezes dá vontade de realmente jogar tudo pro alto, falar, o que que eu tô fazendo numa cidade diferente? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu fiz isso? Por que daquilo? E aí eu olho pro meu passado, lembro da situação que eu tava, lembro de como eu tava me sentindo e falo, é por isso que eu fiz isso. Não é por causa de ninguém ou por causa de situação, é por causa de mim. Se é por minha questão de que eu não estava onde eu queria estar, não estava bem, e eu consegui recalcular a rota e ir seguindo conforme meu coração e os planos de Deus, como eu posso achar que eu devo jogar tudo pro alto? Não. Então, as coisas vêm acontecendo de uma maneira da qual eu fico, meu Deus, será que esse é o caminho certo? Porque eu orei tanto, pedi tanto que fosse assim, assado e tá sendo um pouco diferente. Parece que quanto mais eu oro, uma situação até que eu queria trazer, né, da escola, eu lembro que quando a gente entra na escola, a gente vai fazendo rodízio de salas até a gente se adaptar com um aluno e uma professora e uma sala, né? E eu fui uma das que mais fez rodízio, né? Teve gente que foi até o segundo dia mudando de sala a terceira e já fixou numa sala. Não porque eles escolheram, mas porque a escola simplesmente deixou eles estar. Eu não, fui mudando e eu não entendi porque. Eu falei, será que não tá bom o meu serviço? Será que não? Não, até hoje eu não sei de fato porque que eu continuei fazendo tanto rodízio. Mas aí foi que me fixaram na única sala que eu achei que eu não iria. Foi a sala que uma colega minha, que eu foi muito louco. Eu conheci ela indo no ponto de ônibus para a mesma empresa e aí a gente começou a meio que já, beleza, a gente vai junto, volta junta, você mora perto e tal. E ela ficou nessa sala e eu não fiquei. No primeiro dia a gente ficou na mesma sala e mudaram ela depois. Eu falei, eu não vou ficar nessa sala, acho que não, acho que essa sala é a única que não é pra mim. Pois bem, foi aqui que me fixaram. E foi lá que eu descobri a minha capacidade e eu gostei tanto de ficar nessa sala. Eu falei, caramba, Deus faz tudo perfeito. Eu achei que aqui eu não ficaria. E de repente estão me mudando de novo. Eu falo, Deus, meu Deus, mas eu não tava bem lá, por que tá me mudando de novo? E com certeza Deus tá fazendo o que é melhor e perfeito. Então, eu já não questiono. Eu entendo como eu posso tirar o melhor dessa situação. Continuo, claro, como eu disse, a gente tem que ter nossos planos, tem que tentar, né, reivindicar o que a gente precisa, o que a gente quer, o que é melhor para nós, mas entender o que eu posso fazer dessa situação. Então nada é perfeito, nada é como a gente quer, mas a gente pode sim fazer de uma maneira perfeita, fazendo o que tem que ser feito e não se frustrando e continuando. Bom, talvez tenha ficado, como eu sempre digo, meio confuso, meio longo, mas é isso. Obrigada pelo tempo de vocês, espero que faça algum sentido. Um beijo.